quero te convidar a estar ouvindo a palavra de Deus nesse instante, né? Nós estamos ao vivo também pelo Facebook nesse instante. Nossos amigos, o Lincoln, entre outros, estão ligados aqui. Você pode ver comigo aqui, está o Carlos Vitor. Isso, o Carlos Vitor está aqui junto comigo, ajudando, o Ademir, a irmã Cristina, o irmão Edson, a Rosa, Francisca está junto com a gente. E um grande abraço ao Lincoln que está nos saudando. Eu quero trazer uma palavra nesta tarde, na nossa programação, sobre a nação, em especial a nação brasileira. Nós temos aí passando uma séria situação, um momento de crise, difícil retorno à caminhada. Quero ler com você 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, um texto áureo da nossa Bíblia, quando Deus está fazendo uma aliança com Salomão na sua dedicação, quando a glória de Deus enche toda a casa do Senhor, e no finalzinho ali das suas considerações, Deus aparece a ele falando com ele, né? O texto diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos retornar aqui, né? O som está fechado aqui, perdão. Texto 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que fizer neste lugar. Veja bem, hoje eu quero falar sobre a nossa nação brasileira. Nós temos aí lançada pela grande rede de comunicação do nosso país uma fala sobre você mandar um vídeo, né, para eles de 15 segundos na horizontal, apresentando qual é o Brasil que você quer para o futuro. Uma outra perspectiva eu quero falar para você nesta tarde. Qual perspectiva que Deus quer que o nosso país se apresente diante dele? Deus enviou o seu Filho unigênito como embaixador de um reino. Jesus chegou, apresentou-se e disse: já é chegado o reino de Deus. O reino de Deus não é deste mundo, ele falou várias vezes sobre isso. E mataram o Rei da Glória, maltrataram e insultaram. Ele ressuscitou o terceiro dia. Tão difícil, uma das maiores dificuldades que nós estamos passando é da corrupção, né? E essa corrupção ela não está presente apenas lá em cima no Congresso Nacional, mas a corrupção ela está estendida em todas as áreas, todas as esferas, desde o núcleo familiar até a mais alta esfera executiva, legislativa do nosso país. E só existe um caminho para a nação sair dessa situação. A nação brasileira ela precisa buscar a Deus. Ouvindo os demais pastores falando sobre esse assunto, invista mais tempo em oração, falando com Deus a respeito da nossa nação brasileira. Veja bem, meu querido, nós começamos a nossa oração, fazemos um agradecimento e depois nós já queremos partir para as nossas petições, né? Queremos já começar a pedir a nosso respeito, a nossa família. E ele falou: olha, comece orando pela nação brasileira. Passe mais tempo falando com Deus a respeito da nação brasileira. Porque o apóstolo Pedro,
Ele nos ensinou que nós devemos pedir a Deus que nos dê um tempo de paz. Ore pelas autoridades, pelas pessoas que estão em iminência, que eles nos conceda, através do coração deles, um tempo de paz. Possamos viver em paz. E nós vemos aí que o nosso país passou por um pequeno tempo de dificuldade política e nós estamos sofrendo. Qual que é a saída? Qual que é o remédio? Da parte de Deus. É esse recado, é essa mensagem que Deus falou pessoalmente ao rei Salomão no tempo dele, dizendo: olha, você fez uma casa para mim, essa casa é chamada casa de oração, e quando as coisas estiverem difíceis para você, Salomão, para a nação de Israel, se humilhe, comece a orar, comece a me buscar, comece a se converter dos seus maus caminhos. Quando esse processo acontecer, quando a humilhação chegar, quando vocês orarem, quando vocês me buscarem, quando vocês se converterem, ele está dizendo: eu vou ouvir, vou responder e vou sarar essa terra. Então, meu querido amado irmão, essa é a saída. A primeira coisa para nós é nos humilharmos. E humilharmos quer dizer reconhecer aquilo que estão fazendo de errado. Eu tenho as minhas coisas, você tem as tuas. E aí você vai se estendendo de pessoa para pessoa. Em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer aquilo que não está legal em nós. O juízo deve começar primeiro dentro de cada um. O texto de Santa Ceia que é usado nas igrejas evangélicas, 1 Coríntios capítulo 11, aplicação, não. Existe um texto nesse mesmo livro, 2 Crônicas capítulo 32, onde Israel está sendo atacado de uma maneira muito difícil. Senaqueribe, o rei da Síria, sitia Jerusalém e envia os mensageiros com cartas, e nessas cartas eles blasfemam de Deus e dizem que vão derrotar Israel de toda maneira, vão destruir Jerusalém. Sobe nos muros da cidade e fala no idioma do povo, amedronta o povo. Ali já faltava comida, ali já faltava bebida, ali se passava um estado de calamidade, de miséria. Sabe o que aconteceu? Eles pegaram aquela carta, preste atenção comigo, pegaram aquela carta que o rei Senaqueribe tinha mandado para amedrontar o povo de Jerusalém. Sabe, foram aonde? Foram no templo. Foi ele, foi Amós, foi o profeta Isaías, e foram orar. Eu quero ler um trechinho desse texto com vocês, agradecendo aqui a nossa participação de vários irmãos e amigas, Josiane Santos, lá no interior de São Paulo, a Daiane, né? Saudação aí a Josi, que Deus abençoe a irmã Beta, todos. 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 17, diz assim: Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Clamaram os céus em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém, que estava sob o muro, para os atemorizar e os perturbar, para tomarem a cidade. Falaram do Deus de Jerusalém, como dos deuses dos povos da terra, obra das mãos dos homens. Presta atenção comigo. Porém, o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Resposta 21 em diante. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, e chefes e os príncipes no arraial do rei da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. Tendo ele entrado na casa de seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos, e lhes deu paz por todos os lados. Muitos traziam presentes a Jerusalém ao Senhor, e as coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi enaltecido à vista de todas as nações. Você prestou atenção nesses textos? Você prestou atenção que a saída para a nação de Israel, para a cidade de Jerusalém,
não foi a diplomacia, foi a busca do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que eu quero dizer para você. Às vezes o problema ele é nacional e a nação tem que buscar Deus. Às vezes o problema é pessoal, familiar. Qual é a saída? Buscar o Deus que abençoa a nação, ele também abençoa o indivíduo, ele também abençoa a família, que é a base da nação brasileira. Eu quero convidar você, meu ouvinte, você que está me assistindo pelo Facebook, olha, vamos interceder a Deus pela nossa nação. Aparentemente as coisas estão muito difíceis e a perspectiva de futuro talvez não seja nada promissora. Mas eu quero dizer para você que me ouve, que me vê nesta manhã, se eu e você invocarmos o nome do Senhor, haverá solução, haverá saída. Eu quero orar com você, meu ouvinte. Um grande abraço ao pastor Luiz Antônio Borman, Sirlei Bersós, que está nos assistindo também. Nesse instante nós vamos orar para a dona Edileuza, que pede oração, pela Dariana Stress. Nós vamos orar nesse instante e incluir nas nossas orações no tempo seguinte, na decorrer da semana. Oremos juntos? Vamos invocar o nome desse Deus. Senhor nosso Deus e Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador eterno, que nós estamos a invocar o Teu santo nome. Pela nossa nação brasileira, Senhor Deus, toma conta dos nossos governantes, dirigentes, em todas as esferas, em todos os níveis, Senhor Deus, em toda dimensão, Senhor Jesus Cristo. Repreende todo o mal, Senhor Deus, que assola as famílias, que assola, Senhor Deus, aqui está passando grande dificuldade. Abençoa a nossa cidade, abençoa o nosso estado, abençoa a nossa nação, Pai. Tu tem feito dela um celeiro de homens e mulheres que têm feito a Tua obra, Pai. Tem misericórdia de nós, em Tuas mãos, sara a nossa terra, a terra do nosso coração, a terra da nossa mente, a terra, Senhor Deus, da agricultura, a terra dos empresários, dos comerciantes, Senhor Deus. Que nós possamos nos converter da corrupção em todos os níveis, Senhor Deus. Sarar nossa alma, nos converter dos maus caminhos, invocar o Teu nome santo com integridade, Jesus. Estende Tuas mãos sobre nós, os Teus braços poderosos, Senhor Deus. Opera um milagre, Senhor Deus, na nossa vida. Opera um milagre na nossa nação brasileira, Jesus. Nós pedimos a Tua bênção esse último dia da semana, Jesus. Abençoa o decorrer da próxima, que tudo seja para a glória do Teu santo nome. Que a nossa nação seja conhecida de um modo diferente, Jesus. E que outras nações possam olhar para ela e tomar como exemplo. Porque, em primeiro lugar, ela invocou o Teu santo nome. Que o Teu nome seja louvado e exaltado para todos sempre, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Sirlei, joga para mim aí a data do trabalho estilo de oração, por bondade, bem rapidinho. Pode jogar no Face que a gente já comunica. Um grande abraço a Beatriz, a Cláudia Nunes, que estamos assistindo também. Um grande abraço a todos os nossos ouvintes. Nós vamos ouvir um hino do Fernandinho, nesse instante, Agindo Deus. Vamos deixar Deus agir na nossa vida. Sirlei, publicando aqui com a gente, 19, 20 e 21 de maio. Na sexta-feira, 19, estará pregando o pastor Valdenir Andreas. Dia 20 e 21, pastor Pedro Duarte, estarão cantando a irmã Josiane Milano e também o Rail Júnior, com o tema Eu Sei em Quem Eu Tenho Crido, baseado em Timóteo 1 e 12. Um grande abraço a todos os nossos ouvintes. Nós vamos nos despedindo, dizendo o seguinte: que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo sejam com todos. E nós dizemos amém, que assim seja para todos sempre. Até sábado próximo, querendo Deus.